Verstappen não está furioso apenas porque sua corrida terminou mais cedo. Ele está bravo porque o carro da Red Bull pode estar destruindo o próprio campeonato por dentro. Pense nos problemas recentes com o motor. Outro abandono, uma aposentadoria precoce, uma mudança importante depois que a causa de uma falha anterior foi descoberta. E então, veio Silverstone. Mais um desastre, mais um acidente, mais uma prova onde Verstappen ficou com nada em vez de brigar até o final. Isso já não é mais azar, é um sinal de alerta. Max pode enfrentar Ferrari, Mercedes, McLaren, pressão, trânsito, estratégia, desgaste de pneus e quase qualquer piloto do grid. Mas ele não consegue lutar contra um carro que insiste em se tirar da prova sozinho. E é isso que torna a situação tão perigosa para a Red Bull. Um carro rápido que não termina as corridas não é uma arma, é um problema. Um campeão que não consegue confiar na máquina debaixo dele para de atacar, passa a sobreviver. E se a raiva de Verstappen depois do acidente expôs uma razão real por trás das falhas repetidas da Red Bull, todos os rivais ganharam exatamente o que mais precisavam: esperança. A pergunta não é mais se alguém consegue igualar Verstappen em velocidade pura. A pergunta pior para a Red Bull é: será que eles conseguem impedir que o próprio carro continue derrotando o piloto? Para entender por que a fúria de Verstappen parece diferente desta vez, é preciso ver o que um abandono faz com um piloto como ele. Não é só perder pontos, é perder o controle. E controle é a base de toda a identidade de Verstappen na Fórmula 1. Quando Max está no carro, ele não parece alguém reagindo à corrida. Parece alguém forçando a corrida a reagir a ele. Ele pressiona rivais até cometerem erros, faz um carro difícil parecer controlável e transforma uma pequena brecha em um resultado que muda o fim de semana inteiro. Por isso a Red Bull confia tanto nele. Quando o carro é rápido, Verstappen faz parecer imbatível. Quando não é perfeito, ele costuma esconder as fraquezas. Mas confiabilidade é uma fraqueza que nem ele consegue esconder. Se o carro para, o piloto fica impotente. Se o motor falha, não tem ultrapassagem que resolva. Se um problema técnico força o abandono, não existe truque de gerenciamento de pneus, estratégia no rádio ou milagre de última hora. A corrida simplesmente acaba. E é por isso que o padrão atual assusta a Red Bull. Problemas no motor causaram mais um abandono. Verstappen teve que explicar uma aposentadoria precoce, e a equipe confirmou uma grande mudança depois de descobrir a causa de uma falha anterior. Esses detalhes mostram o mesmo medo. O carro não é mais julgado só pela velocidade, é julgado por conseguir terminar as provas. Na Fórmula 1, sobreviver não é um bônus, é a base. Um carro lento que termina as corridas ainda dá dados, pontos e chance de limitar o prejuízo. Um abandono dá zero. 0 pontos, 0 recuperação, 0 controle. E é exatamente por isso que a frustração de Verstappen importa tanto. Ele não é o tipo de piloto que entra em pânico depois de um mau resultado. Já passou por pressão, brigas de título, torcidas hostis, ataques de rivais, estratégias ruins, estresse, chuva, caos e batalhas roda a roda brutais. Sabe que a Fórmula 1 pode ser cruel. Mas problemas repetidos de confiabilidade são diferentes. Eles fazem o piloto fazer uma pergunta que nenhum campeão quer ter na cabeça. Será que posso confiar que o carro vai chegar até o final? Essa pergunta muda tudo. Antes da corrida, o piloto quer pensar em ataque, na largada, na primeira curva, na temperatura dos pneus, nas zonas de ultrapassagem, nas fraquezas do rival, em onde o carro pode ser forçado e como transformar pressão em vantagem. Ele não quer pensar se a máquina vai traí-lo antes da bandeirada. Por isso problemas de confiabilidade são psicológicos, não só mecânicos. A falha começa na garagem, mas as consequências moram na cabeça do piloto. Da próxima vez que Verstappen ouvir um barulho estranho, da próxima vez que a equipe pedir para gerenciar um ajuste, o pedido soa mais pesado. Da próxima vez que aparecer um alerta, mesmo breve, ele carrega a memória da corrida que terminou cedo demais. É assim que a dúvida entra. E dúvida não precisa ser barulhenta no começo. Não parece sempre medo. Verstappen pode continuar parecendo agressivo, atacar curvas, brigar com rivais. Mas no alto nível, até a menor dúvida pode custar performance. Uma hesitação mínima na entrada de curva, um alívio um pouco mais cedo, 1 segundo pensando no carro em vez do rival. Isso basta. Porque Fórmula 1 é decidida em margens mínimas. 1/10 decide posição. Posição decide estratégia. Estratégia decide se o piloto passa a corrida atacando ou defendendo. Quando a confiabilidade começa a danificar a confiança, não arrisca só abandonos, arrisca velocidade. E é aí que o problema da Red Bull cresce. Se a equipe acreditar que o carro é frágil, pode ter que protegê-lo. Se proteger, pode ter que abrir mão de performance. Se abrir mão de performance, os rivais se aproximam. Se os rivais se aproximam, Verstappen precisa forçar mais. Se forçar mais, o carro sofre mais estresse. É uma armadilha. Forçar e arriscar novo problema.
proteger e arriscar ser superado. É o tipo de escolha que times de campeonato odeiam, porque os melhores não querem escolher entre velocidade e sobrevivência. Querem as duas. Os rivais da Red Bull entendem isso perfeitamente. Não precisam de todos os detalhes técnicos para sentir a oportunidade. Basta ver os problemas repetidos, manchetes sobre motor, abandonos precoces, mudanças grandes e mais um desastre em Silverstone. Verstappen bravo de novo, a Red Bull tendo que explicar o que deu errado. Isso basta para mudar o clima. Porque rivais não correm só contra o cronômetro. Correm contra a crença. Se a Ferrari acreditar que a Red Bull está vulnerável, se a Mercedes acreditar que Verstappen pode perder pontos por confiabilidade, fica mais perto. Se a McLaren acreditar que a Red Bull não é mais imbatível, assume riscos estratégicos maiores. É assim que uma fraqueza do time vira arma para os outros. A raiva de Verstappen não é só barulho. É um sinal para o paddock de que os problemas da Red Bull não estão mais escondidos. O piloto sente, está cansado. Sabe que cada abandono dá aos rivais exatamente o que precisam: esperança. Durante anos, Verstappen foi um dos adversários que menos geravam esperança. Se estava na frente, o gap só aumentava. Se estava atrás, todos temiam a recuperação. Se o Red Bull não era perfeito, ainda assim, Max encontrava algo extra. Esse medo fazia parte da dominância. Mas problemas de confiabilidade atacam esse medo. Fazem o imbatível parecer dependente. Lembram que até Verstappen precisa de um carro que termine a prova. E quando o grid percebe isso, o equilíbrio emocional muda. Um rival que antes via o segundo lugar como meta real, agora acredita na vitória. Um time que evitava riscos desnecessários, agora arrisca. Um piloto que achava que Verstappen recuperaria de qualquer coisa, agora luta mais duro, porque desta vez a Red Bull não tem a margem. O abandono de Verstappen em Silverstone não prejudicou só aquela corrida. Dou permissão ao resto do grid para acreditar que a Red Bull pode se prejudicar sozinha. Para um time de campeonato, isso é aterrorizante. Porque quando os rivais acreditam na vulnerabilidade, eles param de esperar. Atacam. Mas tem uma camada ainda mais profunda. Quando o carro falha uma vez, a equipe pode chamar de azar. Uma peça com defeito, uma leitura estranha, um problema que apareceu na hora errada. Os engenheiros explicam, trocam e seguem. Mas quando os problemas de confiabilidade formam um padrão, a conversa muda. É porque continua quebrando. Os detalhes mostram uma sequência preocupante. Problemas de motor, abandonos, explicações, mudanças grandes depois de falhas anteriores, e mais um desastre em Silverstone. Um problema pode ser contido. Vários começam a definir o carro. E quando o carro passa a ser conhecido por falhas, cada corrida começa com dúvida. Essa dúvida se espalha primeiro na garagem. Cada leitura de sensor ganha um segundo olhar. Cada som diferente pesa mais. Cada alerta de temperatura parece mais grave. Cada troca de componente vira parte de uma história maior. Depois chega ao piloto. E para Verstappen, isso é perigoso. Um piloto como Max não quer pensar em sobrevivência. Quer pensar em ataque. Quer saber onde tem grip, onde o rival é fraco, onde pode ultrapassar, onde os pneus aguentam, e onde a corrida pode ser controlada. Não quer se perguntar se o carro vai durar. Essa pergunta não deveria estar na cabeça dele. Mas os abandonos repetidos forçam. E quando isso acontece, até um campeão dirige com uma consciência diferente. Não mais lento de forma óbvia, não com medo, mas consciente. Consciente de que o carro já falhou antes. Consciente de que uma corrida pode acabar sem aviso. Consciente de que toda a velocidade do mundo não vale nada se a máquina não termina o serviço. Essa consciência muda a pressão. Transforma cada corrida de uma briga contra rivais em uma briga contra a incerteza. E é exatamente isso que a Red Bull não pode permitir. Porque a força da Red Bull sempre foi o oposto: certeza, execução implacável. A sensação de que Verstappen e o carro eram uma ameaça combinada. Se o rival errasse, Max punia. Se tivesse ar limpo, a corrida ficava sob controle. Se o fim de semana fosse difícil, Verstappen ainda arrastava para um bom resultado. Problemas de confiabilidade quebram essa identidade. Fazem a Red Bull parecer humana. E rivais se alimentam disso. Um time rival não precisa de todos os detalhes técnicos para atacar uma fraqueza. Basta acreditar que ela existe. Se Ferrari, Mercedes ou McLaren virem a Red Bull lutando para manter o carro de Verstappen vivo, mudam a forma de correr. Forçam mais cedo, pressionam por mais tempo, param de aceitar segundo lugar. Criam desconforto. É assim que um problema de confiabilidade vira problema de estratégia. Porque se os rivais conseguem manter Verstappen sob pressão, a Red Bull pode ter que escolher entre forçar o carro ou protegê-lo. Forçar arrisca novo abandono. Proteger arrisca perder ritmo. De qualquer jeito, o rival criou vantagem. A frase de que o carro está se destruindo por dentro não significa que ele desmonta a cada volta.
significa que ele está prejudicando a própria temporada ao transformar oportunidades em abandonos, mudanças técnicas, explicações e perda de confiança. É o aftermath que destrói o momentum. As perguntas, a incerteza, a sensação de que outro problema pode estar esperando. A fúria de Verstappen mostra que ele entende o custo. Sabe como um campeonato pode virar rápido quando abandonos começam a aparecer. Sabe que 10 pontos perdidos são sobrevivíveis, mas zeros repetidos mudam a tabela. Sabe que rivais não precisam vencê-lo todo domingo. Basta a Red Bull continuar tirando o carro da disputa. Esse é o pesadelo. Imagine uma corrida onde Verstappen tem ritmo para pódio e o carro falha. Outra onde tem ritmo para vencer e o motor apresenta problema. Outra onde a equipe encontra a causa, faz mudança grande e ainda precisa explicar mais problemas. É assim que uma briga por título escapa. Não com um colapso dramático, com resultados roubados repetidamente. A resposta da Red Bull agora precisa ser diferente. Não basta explicar, precisa resolver de vez. Verstappen não quer mais promessas. Quer um carro em que possa confiar para atacar sem medo. Os rivais já sentiram o cheiro de oportunidade. A temporada está aberta. E a Red Bull sabe que se não parar essa sangria interna, o campeonato pode escapar antes mesmo de chegar ao final. Verstappen continua sendo um dos melhores. Mas até os melhores precisam de uma máquina que termine o trabalho.